Papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast... Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer destacar sua empresa no digital e atrair mais clientes todos os dias? A Capaz Publicidade é especialista em marketing digital e tráfego pago, criando estratégias inteligentes para colocar sua marca na frente de quem realmente importa. Aumente suas vendas, fortaleça sua presença online e alcance resultados reais com campanhas profissionais e segmentadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 9929 44343. Capaz Publicidade. Sua empresa no lugar certo, na hora certa. Bar do Adrianinho. Mesas externas. Ótimos coquetéis. Música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301, Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Estúdio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis, suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Estúdio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Precisando locar uma chácara para final de semana, confraternização, casamento, aniversário, datas comemorativas, Recanto da Silva, casamentos e celebrações. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135. R. da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail dasilvasegurança@hotmail.com. Precisando de soluções robustas e inteligentes para a sua empresa? Então se liga nessa dica. O Grupo Costa é especialista em coberturas e fechamentos industriais. Eles atendem com qualidade, tecnologia e experiência de quem entende do assunto. Seja qual for o tamanho do seu projeto, o Grupo Costa tem a estrutura e a solução certa para você. Quer conhecer mais? Acesse o site www.grupocosta.com.br ou siga nas redes sociais @Grupo Costa. Grupo Costa. Estrutura que protege. Confiança que constrói. Novo endereço, mesma excelência. A Império Motors está de casa nova, em um espaço ainda mais moderno, pensado para oferecer a você mais conforto, mais segurança e um atendimento de alto nível. Aqui, cada detalhe foi preparado para garantir qualidade, transparência e confiança na hora de escolher o seu veículo. São carros selecionados, procedência garantida e uma equipe pronta para te atender com total dedicação. Mais estrutura, mais segurança e o atendimento que você já conhece. Estamos te esperando na Rua do Ósmio, 1641, Vila Molon 4, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Império Motors. Venha viver essa experiência. O Irapuru Pet Center é o pet center mais completo da região. Tudo para pequenos e grandes animais em um só lugar. Aqui você encontra rações de qualidade, insumos, farmácia veterinária completa, além de produtos para piscinas, acessórios e produtos para jardinagem. Precisa de praticidade? O Irapuru Pet Center tem delivery pelo WhatsApp 19984541918. Estamos localizados na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Irapuru Pet Center. Cuidado, variedade e confiança para quem ama os animais. Você, empresário,
Está precisando de consultoria em engenharia ou licenciamento ambiental? Então a dica é a licença online. Especialistas em soluções rápidas e eficientes, eles cuidam de todo o processo para você focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Acesse agora o site www.licençaonline.com.br ou, se preferir, faça uma visita na Rua Joana d'Arc Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana, São Paulo. Entre em contato e deixe que a equipe da Licença Online resolva tudo com agilidade e segurança. Licença Online, simplificando o caminho do seu empreendimento. Lima e Silva Seguradora. Sua tranquilidade começa aqui. Na vida, imprevistos acontecem. Mas com a Lima e Silva Seguradora, você tem a proteção certa na hora que mais precisa. Seguro alto com assistência completa. Seguro residencial para proteger o seu lar, seguro empresarial. De vida e muito mais. Planos personalizados, atendimento humanizado, suporte ágil, 24 horas por dia. Fale com um de nossos consultores pelos contatos 36484037 ou no endereço Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana. E descubra o plano ideal para você e sua família. Lima e Silva Seguradora. Porque cuidar do que importa é essencial. Margucci Multimarcas. Exclusividade sobre 4 rodas. Chegou a hora de dirigir o carro dos seus sonhos. Na Margucci Multimarcas, você encontra uma seleção exclusiva de veículos premium, com qualidade, procedência e aquele acabamento de luxo que você merece. Carros nacionais e importados, modelos revisados e com garantia, atendimento personalizado, financiamento facilitado. Seu próximo carro está aqui, esperando por você. Visite nossa loja na Avenida 9 de Julho, 455, bairro São Domingos, Americana. Ou fale com nossos especialistas pelo WhatsApp 1999-56088. Siga @Margucci Multimarcas e acompanhe as novidades. Margucci Multimarcas. Premium é viver com estilo. More Tratrum. Estética automotiva. Seu carro está precisando de um trato especial? Então você precisa conhecer a More Tratrum. Aqui, seu veículo recebe o cuidado que merece com serviços de altíssima qualidade. Sistema leva e traz. Comodidade total para você. Agora também com lavagem de estofados, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Estamos na Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, Nova Americana, em Americana, São Paulo. Fale com a gente pelo WhatsApp 19 993142187. Siga no Instagram, @Mortratrum, cuidando do seu carro e da sua casa, com dedicação e qualidade. Vem dar aquele up no visual do seu carro e nos estofados da sua casa. Você já imaginou ter móveis que contam a sua história? Na Movelaria Margucci, cada detalhe é pensado para transformar seu espaço em um lugar único, elegante e funcional. Com design autoral e acabamento de alto padrão, a Margucci entrega móveis sob medida, personalizados com o seu estilo, seja para sua casa ou seu escritório. Sinta a diferença de um ambiente feito com alma, cuidado e amor de verdade. Siga @Movelaria Margucci nas redes sociais e peça seu orçamento. Você encontra a Movelaria Margucci na Rua do Café 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Movelaria Margucci. Qualidade e sofisticação para você. Tá na hora de enxergar a vida com mais estilo e nitidez, hein? Se você está precisando de óculos novos, seja de grau ou de sol, tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados, Optilar Óptica. Lá você encontra as melhores marcas, modelos incríveis e atendimento top de linha. Além disso, a Optilar tem aquele precinho camarada e condições especiais que cabem no seu bolso. Não importa se você precisa de óculos para o dia a dia, para dirigir, estudar ou arrasar no look.
A Optilar é a escolha certa. Siga no Instagram @optilaroptica. Fique por dentro das novidades e promoções. Ou passe na nossa loja na Avenida Paulista 181, Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Chame pelo WhatsApp 19996084133. Optilar Óptica. Seu novo olhar começa aqui. R da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Escalaço Arte em Crochê. Encanto em cada ponto, carinho em cada criação. Amigurumis feitos com amor. Transformamos linhas em fofura. Bichinhos de crochê 100% artesanais, perfeitos para presentear, decorar ou colecionar. Cada peça é única, feita com cuidado e dedicação, trazendo vida aos seus personagens preferidos. Personalizamos sob encomenda. Ideal para presentes criativos e afetivos, seguro para bebês, feito com material antialérgico. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato e peça já o seu amigurumi dos sonhos. Siga a gente no Instagram, @escalaço. Distribuidora de bebidas, Esquinão Atacarejo, sua fonte confiável de bebidas de qualidade em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Nossa missão é proporcionar excelência em produtos e serviços, mantendo preços justos e competitivos. Valorizamos o compromisso com nossos clientes, garantindo uma experiência de compra inigualável. Descubra a diferença conosco e eleve suas celebrações ao próximo nível. Na Franja Zanini, acreditamos que o segredo para criar produtos incríveis está no trabalho em equipe que é composta por profissionais apaixonados e dedicados, que colocam o coração em cada etapa do processo. Nosso diferencial é a personalização. Criamos produtos únicos, que tornam seus projetos ainda mais exclusivos e cheios de charme. Cada detalhe é pensado com carinho, porque sabemos que é isso que faz a diferença. Venha e compre no atacado, com qualidade que somente nossos produtos têm. Estamos na Rua do Açúcar, 207, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Acesse também www.franjazanini.com.br. Franja Zanini, aviamentos e acessórios, você encontra aqui. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje a gente vai ter um bate-papo bacana aqui com a Gisela e o meu grande amigo Juliano. A gente vai estar falando sobre um tema muito bacana aqui, um projeto que eles têm chamado Turismo Azul Inclusivo. Experiências que transformam. E eu já quero começar agradecendo o presente que eu ganhei deles aqui. Muito bacana, vai ser muito usado isso daqui no nosso estúdio aqui. A gente está falando sobre o Turismo Azul Inclusivo. Este voo também é deles. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui, tendo um bate-papo um pouquinho sobre esse projeto bacana que eles têm. Sejam muito bem-vindos, Gisele. Obrigada, prazer estar aqui com você. Juliano. Olá, bom dia, obrigado. Estamos aqui mais uma jornada. Juliano é de casa já. Juliano já faz parte aqui da família do estúdio aqui. E, Gisela, conta um pouquinho para nós aí sobre quem é a Gisela. Bom, vou falar primeiro sobre a maternidade, né? Então, eu sou mãe atípica. Eu tenho um garoto aí de 10 anos, que ele está dentro do espectro. E por conta, né, das necessidades dele,
eu fui atrás de estudo, eu fui atrás de conhecimento. Quando o Arthur nasceu, eu já tinha formação, então eu já era graduada, eu já era pedagoga. E com a suspeita do diagnóstico, né, eu fui atrás de conhecimento, e fiz todas as formações que eu tenho hoje, ao longo desses 10 anos. Então, eu sou analista do comportamento, formada em ABA, eu sou psicopedagoga, né, e também sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, basicamente, essa é a Gisela. Juliano? Bom, eu venho aqui a somar junto, né? A gente está hoje fazendo parte do projeto Turismo Azul Inclusivo, olhando justamente para esse momento que eu, como aqui também acredito na causa, sou sobrinho desse projeto que a Gi traz na vida dela, né? E o Arthur é os 10 anos de experiência dela, mas a gente conviveu com toda a história dela. E quando esse projeto surge, realmente é onde eu aposto que a gente precisa ter, além só do cuidado com a infância, mas o ingresso à adolescência, e ele está, e todos fazerem parte desse movimento de um melhor acolhimento, e principalmente hoje no turismo, que é uma falta que eu acho que esse nicho de atendimento não tem no cotidiano. E eu venho fazer parte, somando a área comercial, apresentando isso para o mercado, trazendo boas parcerias com hotéis, trazendo boas parcerias com instituições, e hoje aqui fazendo parte de Olho na Cidade com mais esse projeto. Porra, que bacana. E Gisele, o que é o turismo azul inclusivo? Como nasceu essa ideia? Olha, como todo bom projeto, né, não basta só conhecimento teórico, né? Todo bom projeto, ele nasce de uma dor, né, de um déficit ali. E ao longo da nossa jornada como pais atípicos, né, eu e meu ex-marido, a gente foi sentindo nas nossas vivências e nas nossas experiências de saídas simples, na padaria, no mercado, um, um almoço, um jantar, viagens longas, pegar um avião, ir para um hotel, enfim. Nas nossas experiências cotidianas, nós percebemos o déficit que existe na recepção desse público, né? Que assim, poxa, meu filho tem 10 anos e ele é um carinha super gente boa, ele é um autista nível 2 de suporte, então ele precisa de suporte no dia a dia, mas ele gosta demais de viajar, sabe? Ele gosta demais de conhecer pessoas, de interagir com outras pessoas, ele é um cara super aventureiro, ele gosta de montanha-russa, ele gosta de adrenalina. E por que ele não pode participar, né, desse tipo de interação? Porque ele não pode estar nesses lugares? Ele pode, né? Só que não é simples, né? Necessita de muita programação da nossa parte, quando a gente vai fazer alguma coisa com ele, da mais simples à mais complexa. A preparação sempre é necessária. E muitas vezes nós chegamos nos lugares, ou poderia até substituir muitas vezes por sempre, nós chegamos aos lugares e nós temos dificuldade com tudo, do simples ao complexo, né? Então, a gente tem dificuldade num bom atendimento, a gente tem dificuldade com os olhares de julgamento das pessoas, muitas vezes até mesmo os próprios funcionários dos hotéis, dos restaurantes, olham pra gente de uma forma, tipo, o que você tá fazendo aqui? Você tá atrapalhando os meus clientes, né? Só que eles também não fazem nada para facilitar a nossa vida, né? Num contraponto. O que pode ser feito, né? O que um hotel pode fazer para facilitar a interação do autista, para facilitar a diversão? Porque a gente vai lá com o mesmo objetivo de qualquer outra família: descanso e lazer, Sim. diversão, né? E muitas vezes esse momento acaba sendo mais estressante do que divertido. Eu brinco que às vezes eu saio com o Arthur de férias e depois eu preciso de férias das férias, porque eu volto mais cansada do que quando eu fui. E isso aconteceu e acontece ainda muito. Mesmo nós, no caso eu, né, que sou especialista, mesmo eu tendo muito conhecimento, e preparando sempre as coisas da melhor forma possível e preparando o Arthur para que ele viva aquelas experiências, ainda assim acontecem circunstâncias que são alheias ao meu poder, né? Que são circunstâncias criadas pelo ambiente, pelas pessoas ao redor, pela falta de conhecimento, falta de informação, né? E até mesmo, eu até brinco quando eu dou os treinamentos, eu falo assim, eu tenho muito mais empatia pela pessoa que
não tem conhecimento e que diz que não tem e que quer saber, né, e fica me fazendo 1000 perguntas, e como, o que que é o autismo, como o seu filho reage, não sei o quê. Eu tenho super paciência para lidar com esse tipo de gente. Eu acho que é super válido, a pessoa quer aprender, e eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Mas aquela pessoa que acha que sabe tudo, essa pessoa é o maior perigo para qualquer área, eu acredito. Sim. Inclusive para dentro desse público, né? Para dentro do autismo, assim, quando a gente fala de neurodiversidade em geral. Então, a gente traz conhecimento, porque eu, como pedagoga, eu acredito que o conhecimento tem o poder de transformar a forma que a gente vê o outro e a nós mesmos. Sim. E o que significa o símbolo do pássaro no projeto Seus? Olha, esse pássaro, né? Você pode reparar que ele também se parece muito com um avião, né? E quando a gente fala de viagem, né, de turismo, a gente imagina um avião, as pessoas, né, se deslocando de um local a outro. Então, nasceu um pouco dessa ideia por conta do avião. E também o pássaro, ele é um ser livre, né? Ele tem essa possibilidade de De estar onde liberdade, ele né? quiser, essa Alcançar voos liberdade, mais altos, né? alcançar voos mais altos, né? Então, é essa simbologia mesmo, dessa liberdade, de poder voar, de poder ser livre, de poder ser quem você é, independente do lugar onde você estiver, né? Nossa, que bacana. E existe muita procura por esse tipo de serviço? Olha, a gente está começando agora, né, a Quanto tempo que vocês divulgação. estão? Tem acho que quase um ano que a Quase gente um ano. está nesse processo de divulgação, para que as pessoas conheçam. Nós já liberamos o nosso site para que as famílias possam se cadastrar, que tiverem interesse. E nós já temos bastante famílias engajadas. Nós temos também bastante empresas que já estão nos procurando para entender como que funciona o treinamento, para entender quais são os processos, né, do treinamento. Então, está começando a ter os primeiros frutos, sabe? E isso é muito gostoso. Você vê o projeto nascer, né, de fato, dar os primeiros passos, digamos assim. E quem pode participar desse projeto? Olha, toda pessoa, né? Porque esse é um projeto que ele tem duas frentes, né? Uma frente é a frente da agência de turismo, né? Então, nós seremos também uma agência de turismo. Então, os hotéis podem se cadastrar, restaurantes, todo o ambiente turístico, inclusive guias de turismo. E nós temos também a outra frente, que é a frente de formação, tá? Então, são duas frentes que juntas elas se complementam. Então, nós trabalhamos com a formação. Então, o hotel entra em contato com a gente, diz que tem interesse Faz o pelo treinamento? projeto e quer fazer o treinamento. Então, nós aplicamos o treinamento no hotel, então o hotel vai ter todo esse suporte nosso. E adquirindo esse treinamento, ele até ganha um totem bem bonito, dizendo que ele participou, inclusive tem até aqui no nosso flyerzinho. Ele ganha um selo, né, que é o selo azul inclusive, de que ele participou, ele está apto pra a isso, né? atender aquele tipo de público. E fazendo isso, automaticamente também ele entra no nosso site da nossa agência, né? Então, quando a família quiser procurar um lugar turístico para fazer uma viagem, ela vai entrar na agência, no site da agência, e ela vai pesquisar, e na pesquisa dela ela vai encontrar, sei lá, ela quer ir para o Nordeste, por exemplo. Ela vai encontrar ali 10 hotéis que estão no destino que ela procura, que eles trazem exatamente aquilo que ela precisa, né? Sobre previsibilidade, sobre se tem ou não piscina, se as pessoas estão preparadas, se tem adaptação para o restaurante, para a alimentação. E ali dentro daquelas opções que ela tem, ela vai escolher a que for melhor, mais adequada ao que ela necessita. Localização, ao bolso também da família, Sim. né? Que também essa informação também é bem relevante. E a família vai escolher o que for melhor. Chegando no local, a família vai ter uma equipe ali, um concierge, uma pessoa especializada em atender a família dela, né? Então, assim, eu vou falar o português claro, né? A gente diminui o número de perrengues que a família vai passar no Sim. cotidiano, e isso, com E que não certeza, é fácil, né? impacta na qualidade da viagem para a família e para a pessoa E que autista. não vira um transtorno para a pessoa, uma coisa que era para ser prazerosa e acaba virando um problema enorme, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um filho autista e eu já fui viajar inúmeras vezes com ele. A nossa última viagem, nós fomos num hotel aqui no interior. E eu cheguei lá,
tem aquelas equipes que fazem dinâmica, eles passam o dia inteiro com as crianças e o meu filho nunca participa disso, né? Então, os pais passam o dia sem as crianças, né? Vão curtir uma piscina, vão dançar, vão tomar ali um drink, alguma E coisa, vocês não e podem, as né? crianças vão brincar, e eu não posso fazer isso porque ninguém é capacitado para cuidar do meu filho. E olha que meu filho é uma criança de nível 2 de esporte. Então, né, querendo ou não, assim, ele tem mais habilidade social, ele tem mais habilidade motora, então daria para ter uma pessoa ali com ele, né, que o Auxiliando. conhecesse e que poderia auxiliar e poderia não ser o dia inteiro, né, mas pelo menos por 1 horinha, 40 minutos, sabe? Para que a gente também pudesse viver, né, um pouco fora dessa nossa bolha, né? Porque a gente vive numa bolha. Sim. E é muito engraçado que eu falo assim, a família neurodivergente, né, ela é muito fiel. Então, a partir do momento que eu, especificamente, vou a um lugar e o atendimento é bom, e eu sou bem tratada, e o meu filho é bem recebido, e é acolhedor, poxa, eu Você volto lá volta. 1000 vezes. Eu posso estar louca para conhecer outro lugar, mas eu não vou trocar O certo pelo o certo duvidoso. pelo duvidoso. Eu vou voltar para onde eu sou bem recebida. Eu acho que essa experiência comercial que aí acho que todos, né, vivenciamos hoje, né, a gente quer ter esse acolhimento. E eu falo, mesmo não tendo o filho atípico com minha visibilidade do dia a dia, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu adoro fidelizar aquele comércio, aquele serviço, e isso vai de encontro no turismo, né? Porque o turismo é o que você acabou de falar, né, Gi? A gente quer ter aquele momento de empatia e se sentir uma extensão da tua casa, né? Principalmente por ele, o Arthur, no caso, como aqui a gente está citando, ele ter aquela vivência e, pô, virou uma experiência bacana. E você vai retornar porque aquilo para ele foi positivo, não é aquela empatia, né? Acho que você teve uma experiência de uma viagem também que acho que foi legal, que a dona de um hotel, né? Acho que isso é o que traz também essa relevância da gente falar desse assunto. Então, quanto mais pessoas tiver o conhecimento, tiver essa sensibilidade, vai impactar os pais, vai Sim. impactar aquela família, que vai trazer aquela tranquilidade de que, bom, tem gente se preocupando sem perfeição, né? Porque eu acho que o perfeito não existe quando se lida com pessoas, mas eu acho que existe essa empatia de você olhar para o outro e encontrar, de fato, a humanização que tanto se fala, mas no cotidiano, pelas pressas, pelas necessidades, a gente vai deixando como prioridade. E quando você tem, dentro daquele grupo de colaboradores, né, falando de hotéis, ali você vai ter aquela pessoa que tem mais afinidade e ela vai ser a pessoa que vai trazer esse acolhimento que as experiências vão dizer por si só. Eu viajava, né, todo ano para o sul, né? Eu gosto muito do sul, o Arthur gosta muito daquela região também. E nós, como família, nós sempre íamos para lá. E nós ficávamos sempre em Balneário, que é um lugar ali meio que chave, que nós conseguíamos ir para um determinado parque, que eu não sei se eu posso mencionar o nome, Pode, fica à vontade. o Beto Carreiro, que é um parque que meu filho ama de paixão, ele adora adrenalina. Então, nós saímos sempre, deslocávamos de Balneário para o Beto Carreiro e tal. E aí teve um ano, e eu ia sempre no mesmo hotel, a recepção nem era boa, o atendimento nem era bom, mas era um lugar que o Arthur ficava razoavelmente Tranquilo. ok ali, né? E aí, beleza. Aí teve um ano que nós não conseguimos ficar nesse local, e aí nós pensamos assim, já que a gente vai arriscar, vamos arriscar tudo. Vamos ficar em Penha. Não vamos ficar lá em Balneário, não. Vamos ficar pertinho do Beto Carreiro. Beleza. Pesquisamos, encontramos uma pousada pequenininha, super aconchegante. Bora ficar na pousada. Chegamos na pousada. Eu juro pra você, Paulo, eu nunca fui tão bem recebida na minha vida. Eu fiquei até emocionada. Porque quando eu cheguei lá, o Arthur ele já estava desorganizado, porque é uma viagem longa. Então ele Sim. já estava um pouco nervoso, já era acho que era por volta de umas 8 horas da noite, ele estava bem estressado já, estava com fome. E aí, a primeira coisa que o cara que me atendeu na recepção falou para mim foi: seu filho é autista? Eu falei: é. Ele falou assim: então vamos lá, a gente vai entrar no seu quarto e você me fala se tudo que tá lá dentro tá ok para você, porque se precisar a gente faz algum ajuste.
E eu estava tão cansada que eu falei assim: "Não, amanhã a gente vê isso e tal". Ele: "Não, vamos lá agora". E aí, antes do Arthur entrar no quarto, ele foi comigo até o quarto, a gente olhou o quarto inteiro, ele falou assim: "Tem alguma coisa aqui que pode desregular ele?" Eu falei: "Olha, o ar-condicionado, mas não tem como tirar o ar-condicionado daqui. O que a gente pode fazer é tirar o controle do ar daqui, porque ele vai ficar ligando e desligando ininterruptamente. E eu tenho medo que quebra, né, que queima, alguma coisa". Aí ele falou assim: "Não, se queimar já tá dentro da reserva de vocês o conserto. Pode deixar o controle do ar aí". Eu falei: "Não, imagina, pode levar". Ele: "Não, o controle vai ficar aqui. Se faz bem pra ele e se vai ajudar ele a se organizar, o controle fica". Eu falei: "Tá bom". E aí chegou no outro dia de manhã, eu fui com ele tomar café, a moça da cozinha chegou em mim e falou assim: "Ele tem seletividade alimentar?" Eu falei: "Tem". Ela falou assim: "Tem alguma coisa que eu preciso alterar na apresentação do alimento pra ele?" Eu falei: "Não". Eu falei: "A seletividade alimentar do Arthur é que ele não come nenhum tipo de fruta, ele só come banana, né. E se for qualquer outra fruta tem que ser batida com leite, porque senão ele não ingere. Ele tem, um pouco de aflição com a textura dos Uhum, alimentos. E as frutas elas são meio molenga, sim. escorregadias, né, ele não gosta. E ele também não come verduras cruas, só cozidas. Fora isso, o que vier pra ele é lucro. E o leite tem que ser frio, sempre frio. Ele não toma leite quente, em hipótese alguma. Ela falou assim: "Não, tudo bem, eu tenho leite frio, eu vou deixar pra você lá em cima da mesa". E ele toma com o quê? Eu falei: "Com achocolatado, né". Sim. E ela deixou lá pra ele o achocolatado e reservou pra gente uma mesa. A gente usou todos os dias a mesma mesa, porque isso é importante pra ele, né, tá sempre se alimentando no mesmo lugar. E foi a minha melhor experiência e foi numa pousada Não pequenininha, botava fé, né? é, E sabe? o que eu vejo dessa experiência, quando eles falam disso, e se a gente ouvir agora ela falando, não tem nada de sofisticado. Exatamente. Por Só isso que eu tem falo. de atenção, É cuidado que é com o que o outro. precisa. Exatamente. Você que eu brinco, né? O Paulo aqui agora, que eu conheço tão bem, ele sempre tem o cuidado de nos atender muito bem, tá, Gi? Não é porque a gente está aqui, não, mas Nem você está sempre. conhecendo ele. Ah, mas aí faz parte, né? Por isso que é importante ter essa percepção. A gente sabe o dia Anima que que não eu está bem. diga, né? Então. Mas isso que ela se relatou, gente, dá para entender que não tem nada sofisticado. O que a gente precisa fazer, talvez, é o simples É o bem que eu feito. falo, é arroz com feijão. Então, Se só que você as fazer pessoas o não fazem, né? básico, bem feito, depois você aprimora. Quando a gente fala de inclusão, né, as pessoas têm assim, a percepção, a princípio, de que vai ter que ser algo gigantesco, que vai ter que fazer coisas absurdas. E muitas vezes não, muitas vezes é o simples É o faz que a eu falo, diferença. eu já entrevistei aqui, gosto muito do Leandro Haffer, a gente já conversou bastante aqui sobre isso daí, e às vezes, até a gente vê pelos nossos políticos, às vezes eles querem fazer umas coisas tão monstruosas, mas esquece do Não tem básico necessidade. necessário que precisa. Exatamente. Entendeu? O que a gente tava conversando nos bastidores. Ah, tem que ter inclusão, tipo, meio que goela abaixo, mas não tem o preparamento. E não é assim que funciona. A gente tem que pegar. Hoje, você está contando os casos aqui, mas eu creio, pelo que eu converso com o pessoal, não vão pôr 90, vamos pôr aí 60% das famílias passam um perrengue Pode totalmente. pôr 90. Pode pôr 90%. Pode Entendeu? pôr. A gente vê aí um autor aí romantizando. Ah, é fácil para quem tem 50 pessoas de suporte atrás. Mas hoje, agora eu vou falar, conheço o seu ex-marido, seu amor que ele tem, a união que vocês têm, mas eu posso falar que 90% das famílias não é assim. O pai O pai vai descobre, embora. mete o pé e vai embora. As a paz que o diga, né? Entendeu? Então, é absurdo. Eu estava conversando aqui com a doutora Raquel, que inclusive é uma pessoa muito boa para você conhecer, a Jaqueline, Raquel. Ela é advogada da família voltada para o autismo, para os direitos do autismo, questão de tratamento, dessas coisas. Uhum. E, meu, ela já pegou clientes totalmente absurdos que imploravam por ajuda e, infelizmente, ninguém colheu a mão. Chegou até a alguns extremos por se sentir cansado e não a parada por isso. Exato. Entendeu? Então, não é um romantismo, é difícil a vida. Mas a gente tá falando o quê? Se a gente fazer o básico, começar aos poucos,
consegue ter uma... E conhecimento, né? Sim, que é o importante. Informação, né? É E muito eu importante. tenho comigo, assim, a gente tem desafios, né? E eu penso assim, muitas vezes, e agir ouvindo um pouco dela, das experiências, a gente convivendo, você ficar, às vezes, observando a crise e uma família envolvida naquilo, e você ficar de olho, e às vezes, assim, é melhor você ir até a pessoa e falar, tem algo que eu possa ajudar? Se não tiver, o melhor é fazer é se afastar. É. Porque Então, ajuda que não atrapalha, aquele ditado. momento é um momento de tensão para aquele núcleo da família, outra Exato. pessoa às vezes está envolvida. Então, assim, hoje, olhando um pouco do projeto, Paulo, eu tive a aprendizagem também com o Leandro Raffer aqui, você vai para a área da segurança, você vai para a área da educação, você vai para a área da saúde, o poder público desconhece muitos dessas atitudes simples que deixariam a família mais à vontade, até para pedir a ajuda que ela está precisando naquele momento, porque eu acho que o momento é o mais importante do que o todo lá à frente, não é isso, Gi? Exatamente. E eu acho que assim, esse tipo de conhecimento que precisa ser difundido em áreas que normalmente não estão chegando. E acho que assim, a grande desafio hoje dentro do turismo, ele é uma oportunidade para que as famílias também encontrem aquele momento de lazer e que aquela criança ou aquele jovem, porque o Arthur, ele vai ficar bem maior que a minha sobrinha aqui, a Gisela, e assim, ele vai ter o momento dele também de poder conviver com as pessoas. E eu acho que esses 15, 20 anos para cá, né, Gi, a evolução das pessoas também aceitarem essa relação eh, eh, de convívio, é que eu acho que também a gente está em processo de evolução. Essa revolução que é apresentado, né, como o projeto do Turismo Azul, eu encaro ele como assim, vai quebrar mais uma barreira que até então ninguém olhava para ele. Exato. Antes acontecia, né? De você ter um amigo de anos, e aí um dia você descobre que tinha um filho. Às vezes o rapaz de adulto, uma moça de adulta, e você fala assim, nossa, mas eu nem sabia que tinha esse filho, porque tava ali trancado num Escondia, quarto, né? escondido. Eu acho que o exemplo Hoje disso em é o Jô dia, não. Soares, né? Eu levo. Mas aí a gente pega o exemplo do dia que a gente foi lá no batalhão. Sim, aquilo me comoveu muito, viu? Falando sobre a parte da abordagem policial sobre os autistas. Dependendo do estopim, pode virar uma coisa, crise. uma crise totalmente fora. E eles não são culpa deles, é culpa do próprio Estado. E é o que falou, isso de antigamente era considerado como esquizofrenia. O nego metia uma camisa de força, agarrava pelo coisa, levava, tomava um sossega-leão, e sempre teve. Exato. E você tá super certo quanto a isso. Tanto que a história do autismo, né, quando a gente vai estudar e a gente traz lá dos primórdios, era justamente esse era o diagnóstico das crianças quando diagnosticadas com autismo, era esquizofrenia infantil. Entendeu? E Então, hoje não, hoje nós sabemos você que é analisa, eu autismo. pego aqui, eu sempre gosto de usar como exemplo o Leandro. O Leandro é grau 2, conseguiu se com o tratamento equilibrado vir para um grau 1, mas ele tem o altos e baixos dele. Uhum. Mas hoje ele tem uma clínica que ajuda famílias. Ele tem uma família, tem 2 filhos. Os filhos estão no aspecto também. Eles vivem uma vida normal, relativamente normal. Meio que é normal, né? Entendeu? Vamos falar a verdade. Tem Que é algumas normal. coisas aí que ele não consegue, tem um pouco mais de dificuldade e tudo, mas vive tranquilamente. Se ele tiver aqui, a gente bate papo. Ele demora um pouco para interagir, para se organizar, mas a hora que ele se solta, entendeu? Então eu acho que a gente precisa parar com Conscientizar um também, né? preconceito, que é o Sim. principal. Entendeu? Aquele negócio que, não vou chegar perto, não vou querer entender, né? Mas eu acho que assim, as pessoas precisam ser capacitadas, treinadas, criar essa linha da empatia, porque eu acho que assim, mais do que nunca, as famílias atípicas, elas estão tendo empoderamento, né, Gi? E eu acho que assim, o direito da Visibilidade, né? inclusão. E quando você começa a ver isso, também a gente precisa, pseudos normais, eu entendo isso, a minha esposa tem uma deficiência de nascença,
E eu entendo, e eu já devo ter agido, talvez possa dizer isso, porque a gente não entende isso. Eu estou há 36 anos entre namoro e casamento com a esposa, eu tenho certeza que muita gente olhou, né, um olhar diferente e nunca falou nada, mas também nunca entendeu as dificuldades. E eu olhando um pouco da história, olhando um pouquinho do que está acontecendo, se tem legislações hoje muito a favor, que dão os direitos, mas esses direitos muitas vezes não são percebidos pelo grande público. Isso em rede, um shopping, um restaurante, a essa percepção que a gente aqui está falando do turismo, na área da saúde. Eu presenciei situações que às vezes a própria familiar não consegue auxiliar aquela pessoa, porque ele não foi preparado ou treinado para aquela condição. E muitas vezes é você dar o braço para a pessoa, você posicionar ela num local que fique mais acessível para o outro também perceber ela. Então, eu acho que realmente passa por esse momento da educação, passa por esse momento da conscientização e a Gi vai me dizer melhor pela história de conhecimento dela. A gente tem tão poucos anos de convívio, né, de forma realmente ético, né, que dizer que uma pessoa, com qualquer que seja a diversidade dela, ela não fique guardada, e é um termo ruim dizer, mas de Mas é certa isso que forma, É a aconteceu. as realidade. pessoas deixam, para mim não ter trabalho, eu não vou levar. E foi algo que eu, como também marido, sempre briguei muito com a esposa sobre isso. Ela precisa estar junto comigo nos principais lugares que eu acredito. E isso é um desafio que não é comum. Sabe que eu faço terapia já há mais de 10 anos, né? E mesmo antes de ter o Arthur, eu já fazia acompanhamento terapêutico. E eu oriento as pessoas que, se elas puderem, que elas façam, porque é a melhor coisa, assim, da vida. E eu brinco que o meu filho tem um lema, né? Que é o lema da nossa família, assim. Os incomodados que se mudam, eu tô aqui pra incomodar, né? Como diria o Charlie Brown. Então, eu sei que o meu filho chama a atenção pelo comportamento dele, porque destoa, né, do comportamento das demais pessoas, e eu uso a palavra destoa porque não acho que, às vezes, não acho que é um comportamento inadequado, acho que é só um comportamento distante, mas enfim. E eu falei uma vez para minha terapeuta, e eu nunca vou esquecer isso. Falei assim pra ela, eu saio com meu filho, às vezes eu vou pra um restaurante, e eu percebo que eu incomodo as pessoas. Nós incomodamos as pessoas. Porque às vezes o Arthur grita, né? Às vezes ele se desorganiza, e aí a gente demora um pouquinho para conseguir organizar ele de novo, e conseguir convencê-lo a permanecer ali e tal. E ela falou assim pra mim, você tá na rua. Se a pessoa quiser privacidade, se ela quiser a certeza de uma tranquilidade, de uma refeição da forma como ela gostaria que fosse, ela comesse na casa dela. Né? A partir do momento que você está na rua, você é passível a qualquer coisa. Poderia entrar um bandido ali e assaltar o restaurante. Então, a partir do momento que você está na rua, você é passível a qualquer coisa. Inclusive a estar num lugar com uma criança autista, que vai ali em alguns momentos ter uma desorganização, mas que depois ela, né, se organiza e se regula e permanece. Então, me desculpa as pessoas que se incomodam, mas eu não vou deixar de estar nos ambientes, eu não vou deixar de frequentar os lugares, porque uma pessoa acha que o meu filho tem um comportamento inadequado porque ela se incomoda com ele. Eu acho que isso daí, a pessoa tem que fazer o quê? Se colocar no lugar da outra. E aí, Pensar um pouquinho. Eu acho que quando começa a ficar na briga de, tem que empurrar a goela abaixo, ou não tem. Não precisa nada disso, só se põe no conviver. lugar da outra pessoa. Exato. Eu vi um exemplo que o coronel fez uma palestra de direito semana, aí na FAM, na faculdade FAM. Ele estava contando uma história que ele vivenciou dentro de uma delegacia, de uma advogada criminal que só defendia os bandidos, que era portona de cadeia para fazer as coisas. E nesse dia ela chegou lá, foi representar e começou a gritar e chorar, não sei o que tem, papapá, não vou, não sei o que. O que aconteceu? Os bandidos que ela foi para defender foi o que mataram o filho dela. Então, resumindo, quando eu tava matando o filho dos outros, Tá tudo ok. tudo ok. A hora que caiu no meu filho, eu não vou te defender, vou fazer de tudo para você apodrecer na cadeia, para você fazer isso, aquilo outro. Opa, peraí. Alguma coisa tem de errado. Mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco.
Exatamente. Você tá entendendo? Então, antes da gente julgar ou fazer alguma coisa, tenta se pôr no lugar, E se você não puder ajudar, entendeu? simplesmente continue sua vida normal. Hoje, a gente não sabe. Você tá com a sua criança bem, pode dar uma doença, pode dar alguma coisa. E aí? Entendeu? A gente vê. Eu tava até. Às vezes eu até peco, às vezes, das coisas, tá? Juliano sabe o jeito que eu sou também, o Aníbal aí, mas ele já tá até balangando a cabeça lá. Ah, meu Deus. Mas Lá vem. o caso que saiu essa semana aí do ator. Meu amigo, eu olhei pra minha esposa e falei, meu, desculpa. Primeiramente, tinha moído o cara. Arrebentado o cara antes de chamar a polícia. Que é ilógico o argumento que ele usou. Pois é. Entendeu? Quer dizer, todo mundo viu, né? o que Começa, tava por exemplo, acontecendo. por ser uma criança, um menino, uma criança, e ainda mais com autismo. Meu amigo, desculpa. Se é meu filho, o cara não sai vivo. Com todo o respeito do mundo. Entendeu? O Juliano sabe tudo. Depois que eu virei pai, eu senti, aprendi o que é o amor de verdade. E é a única pessoa que eu mato e morro, sem sombra de dúvida. Tá? Pois é. Se acontece uma coisa desse com meu filho, o cara tá morto. Desculpa. Entendeu? E é um absurdo. E a gente vê cada vez mais esses números de coisas acontecendo. Então, Paulo, mas assim, eu acho que isso tudo vem à tona, e isso é uma curva novamente da minha observação aqui, da aprendizagem do convívio que antes não existia. E que hoje as pessoas, dentro dessa ignorância que não deveria ter, por tanto conhecimento e habilidades de informação que todos temos, o problema é que as pessoas não estão utilizando isso para ser empática com o outro, né? E outra coisa, né? Eu vejo, assim, até desculpa te cortar, eu como especialista, né? Eu vejo muito na internet, muita gente, psicólogo, renomado, grandes conhecedores da mente humana, falando cada absurdo. E as pessoas ouvem e acreditam naquilo como uma Mas verdade. eles não falam que é conveniente? É o que todos querem É o ouvir, que eu né? volto a falar. Não tentam romantizar as coisas. Aí o que a gente tava conversando no outro podcast com o Leandro aqui, meu, absurdo. Pessoa fazendo chá revelação para ver o grau de autismo que tem. Jesus. Você tem noção? Você vê esses jovens aí com brincadeirinha de que, eu sou grau 1, não sei o que tem, dando risadinha. Eu sou o nível grau 2, mostrando que é uma coisa bacana. E o que eu volto a falar pro pai e pra mãe, sabe, a dificuldade do dia a dia, não é isso. Não é bacana. E é o que eu falo. E às vezes, por umas coisas assim, que você acaba menosprezando e colocando todo mundo no mesmo balaio, que nem você falou, seu filho às vezes tem um problema, alguma coisinha aí, de gritar alguma coisa, fala assim, viu? Mas isso daí é frescura da mãe, é porque ela não educou. Porque, ó, na internet, coisa cara faz falou que normal, e isso atrapalha, entendeu? Então, Isso, mas isso eu é que eu acho. falo muito na parte do jurídico, da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito boa, mas por causa de alguns deslizes da lei, às vezes todo mundo põe no mesmo balaio de gato e fala, não, a pessoa está usando de má fé. E assim, o autista de nível 1 de suporte, ele já é incompreendido, né? E aí você põe uma pessoa dessa na internet, que faz brincadeira e que fala dessa forma, aí que a sociedade descredibiliza mesmo o autista de nível 1 de Acho que é suporte. frescura. Acho que é frescura. E olha, os números Não. mostram que os autistas de nível 1 de suporte, eles são muito mais propensos a suicídio, porque eles sabem o que está acontecendo ao redor deles. Por exemplo, se você pega um autista nível 3 de suporte, ele não entende, muitas vezes, porque tem ali um cognitivo que não é preservado, que uma pessoa está olhando estranho, está olhando torto, que determinada pessoa não quer recebê-lo em determinado ambiente. Eles não têm essa percepção. Sim. E eu falo isso pelo meu filho, porque o meu filho não tem essa percepção. Ele é autista nível 2 suporte, ele não tem essa percepção. Mas se você fala de um autista nível 1 de suporte, que tem o cognitivo totalmente preservado, ele pode não entender sobre essas nuances, mas ele sabe quando ele não é bem recebido. Ele sabe quando ele não é bem visto. E saber que você é um ser humano social e que você quer socializar, mas que o outro, o seu par, não está afim de socializar com você, porque você tem características diferentes,
Isso é horrível, né? E isso muitas vezes é o que leva o autista nível 1 de suporte para cometer esse tipo de situação, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito apurado e muito sensível também para essas pessoas. E Juliano, você que é a parte aí da educação envolvida, da parte do, do network, o que mais te chamou a atenção nesse projeto? Eu acho que aqui, bem resumido, é a gente mostrar e sensibilizar, principalmente essa inclusão que a gente acabou de falar, né? É tão óbvio a experiência que a Gisela comentou agora há pouco sobre fazer o simples, e com o simples aquela família se sentiu bem acolhida. Eu acho que essa empatia eu tenho. No meu cotidiano, eu também levo isso. Aquele lugar que eu fui bem acolhido, eu tenho, talvez até é ruim dizer, mas eu retorno lá incondicionalmente. E eu acho que o que me chamou a atenção de verdade mesmo é essa sensibilidade, aquele espaço, se preparar, aquela família ser acolhida, independente de ser pai, mãe, tio, sobrinho. É, eu acho que a gente precisa realmente multiplicar isso. É um momento mais do que justo você trazer as pessoas para estarem tendo essa vivência. E, resumidamente, é essa minha linha que me despertou, estar à frente, apoiar, né, todo o projeto. Estou lutando aí para ver se eu consigo mostrar isso para algumas redes hoteleiras e talvez tenha habilidades. Aí você vai conseguir um hotel de grande porte que vão te ouvir. E você vai ter, normalmente, às vezes, as pequenas pousadas, que também precisam dessa simplicidade que a Gi citou, o cuidado do ambiente do quarto, estar com aquela mínima estrutura para receber a família, a percepção da alimentação, você já trazer possíveis passeios, né? Porque aí faz sentido o Arthur hoje como uma referência aqui para nós. Tem passeios que ele vai conseguir desfrutar. E tem passeios que não vai. E não adianta a pessoa fazer um investimento, né? E eu usei muito dessas percepções. Às vezes tem 10, 15, 12 passeios que a pessoa pode fazer naquelas período de férias, mas para aquela família, 4, 5 encaixam para eles. E o hotel não tem essa sensibilidade em fazer Orientar, né? essa orientação prévia para aquilo não virar uma frustração para a própria família. Às vezes pega todo aquele processo de expectativa, vira frustração. E eu acho que, somado a isso, aí aquele olhar que você perguntou há pouco, né? Fazer isso tomar corpo e mostrar para o mundo, não só Brasil, né, Gi, que a gente quer, mostrar para o mundo essa oportunidade que a gente está aqui desbravando. E você acha que o empresário precisa enxergar esse público de outra forma? Eu acho que quando a gente fala exatamente do ponto da fidelização, eu acho que assim as redes hoteleiras elas têm o período de alta, né? Então ela está com toda a o período dela de alta temporada e no momento que ela precisa do público, né, Gi? Que tem Que as é a baixa vacâncias, temporada, as as chamadas, né, vacâncias. vacâncias dentro do espaço do turismo, por que não essas famílias estarem sendo impactadas com esse propósito? Ela foi treinada, o hotel está preparado com aquela equipe e a família vai ser bem acolhida. E eu acho que é um momento de uma troca. Eles estão investindo para receber aquela família. Então, assim, existe a parte econômica, né, de todo o projeto, porque a gente não pode esquecer que é com investimentos que se transforma esse resultado. Então, eu acho que isso é onde precisa despertar esse empresário da rede hoteleira. Existe um espaço, e esse espaço, pela fidelização dessa família, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais visto com bons olhos hoje pelos programas ESG, né? Que você transforma e melhora aquela ambiência, você transforma aquele espaço de convívio dentro da sua proposta empresarial. E é um pouco desse propósito que me fez aqui levantar essa bandeira do Turismo Azul junto com todo o projeto deles aqui. Exato. E outra coisa, né?
as empresas, elas não percebem o seguinte. Quando a gente fala de turismo, você imagina o pai, a mãe e a criança autista, né? Só que, hoje em dia, o índice de autismo tem aumentado. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ter ainda mais autistas. E outro aspecto também. Quando a gente fala de família atípica, a gente não está falando do pai, a mãe e a criança autista. A gente pode estar falando também do pai autista, a mãe autista e o filho autista, como você mesmo mencionou. Sim. Então, assim, não saber só lidar com a criança autista, mas saber lidar com o adulto autista também. Né? Porque ele também tem voz, ele também tem direito de se divertir, ele também tem direito de sentar e tomar a cervejinha dele, né? Enquanto o filho dele tá ali no momento de lazer, de diversão. Então, a gente tem que perceber isso. E é até uma coisa que eu percebo, né, no meu dia a dia, porque eu tenho um filho autista, ele é uma criança autista, ele vai ser um adolescente autista e ele vai ser um adulto autista, porque o autismo não tem cura. Então, é uma condição que vai acompanhá-lo, é parte de quem ele é, vai acompanhar ele para o resto da vida. Né? Então, hoje nós estamos falando das crianças, mas essas crianças vão crescer. Sim. Então, os locais também precisam estar aptos para receber esse adulto autista quando ele chegar nessa idade de poder também realizar as viagens dele sozinho, de forma independente. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu de infância, e ele me mandou uma mensagem, porque ele sabe que eu sou especialista nessa área, e ele falou assim, Gi, recebi meu diagnóstico. Eu até brinquei com ele, falei assim, TDAH, né? Porque a gente já sabia, desde criança, TDAH, assim, nível hard. E eu falei pra ele, e junto com TDAH, provavelmente altas habilidades. Aí ele falou, mas saiu autismo também. Eu falei, caramba, autista, né? E ele falou assim, nível 1 suporte, mas tô dentro do espectro. E é um cara extremamente funcional, mas só ele sabe quanto custa para ele ser uma pessoa funcional. Né? Quanto ele tem que se esforçar todos os dias para ser uma pessoa sociável, para estar nos ambientes, para ir até o trabalho. Tá? Então, quando a gente fala, eu estou falando agora de turismo, mas todo mundo tem que estar preparado. As empresas têm que estar preparadas, porque são Eu profissionais, né? converso com o Leandro fala que uma das maiores dificuldades dele, você já escutou isso daí? Sim. Ele pediu ir num restaurante e pedir pro garçom algo para comer. Falou assim, às vezes saio, fico o dia inteiro sem comer, porque para mim, sentar, catar o cardápio, olhar, chamar o garçom e escolher alguma coisa para mim comer, eu não consigo. Quando eu tô com a minha esposa, eu peço para ela fazer para mim. Mas fora isso, não. E dentro das propostas que nós temos para o treinamento, né? Justamente uma delas é exatamente isso, assim. O autista, ele gosta de previsibilidade, né? E o que isso quer dizer? Ele gosta de saber exatamente o que vai acontecer. Ele gosta de saber sobre processos, né? Qual é o processo? Porque, por exemplo, para mim é muito fácil me organizar e saber que aqui eu tenho que me comportar de uma determinada forma, e mesmo que eu não saiba exatamente o que vai acontecer, eu vou me adaptando ao que vai acontecendo, né? E eu vou me organizando dentro dessa adaptação. O autista, ele precisa saber exatamente o que vai acontecer, porque ele não consegue improvisar o comportamento com tanta facilidade quanto nós, né? Então, ele precisa saber o que vai acontecer para antecipar o comportamento que ele vai precisar emitir naquele determinado ambiente. Então, quando a gente fala de um ambiente de restaurante, por exemplo, você não passa o dia inteiro no restaurante. Você vai ali, você passa no máximo. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, eu não tenho paciência para ficar parada num lugar. Então, eu fico 1 hora, estourando 1 hora e meia, e depois eu vou embora, porque eu não aguento. Então, beleza, a gente está falando ali de 1 hora e meia, mais ou menos, que a pessoa vai permanecer dentro daquele ambiente. Então, qual comportamento nós temos que emitir dentro do ambiente de um restaurante? Você sabe? Que comportamento você emite lá dentro? Qual é o processo? Qual é o passo a passo? Você não para Sabe? para pensar sobre isso, porque você faz isso de forma automática. Sim. Né? Nós fazemos isso de forma automática. A pessoa autista não tem essa habilidade de fazer isso de forma automática. Então, nós temos uma pranchetinha que a família opta por utilizar ou não é obrigatório, mas se ela quiser utilizar, está ali para ela. E nessa prancheta tem exatamente o passo a passo do que vai acontecer durante todo o momento que ele estiver lá dentro. Então, qual é o primeiro comportamento que eu tenho que emitir quando eu chego no restaurante? Eu tenho que sentar. Então, Que é o que eu vi, às vezes coloca ali, tentar, que nem sentar. falou a parte da abordagem. Saia do carro e erga a mão pro braço. Opa, pera, eu não consigo sair e erguer a mão. Eu não consigo similar isso. Exato. Ou eu saio ou eu levanto a mão.
Então, por isso que nós criamos esse passo a passo, porque você consegue colocar uma estrelinha, ou você consegue ticar, ou você consegue só visualmente falar assim, poxa, eu cheguei, eu sentei, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pedir o cardápio, né? Levantar a mão e pedir o cardápio. Então, eu levanto a minha mão, eu peço o meu cardápio. E aí, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escolher o prato que eu vou comer, né? E agora? Eu levanto a mão de novo, eu chamo o garçom porque eu vou fazer o meu pedido. Então, um passo a passo de tudo o que eu preciso fazer até o momento que eu pagar minha conta e eu for embora. Né? Porque para mim é óbvio, para você é óbvio, Sim, mas para a pessoa autista nem sempre é óbvio. Né? Na sim. verdade, o autista, na maior parte das vezes, eu falo, ele peca exatamente nisso. Né? Ele tem habilidades tão complexas e faz coisas tão complexas e ele peca muitas vezes no simples, no óbvio. Né? E, na sua opinião, hoje que você está com o processo, quem está mais evoluído nessa questão? O Brasil, os países fora? É difícil dizer, né? Assim, eu, eu, eu atendi um tempo uma família, né, na minha clínica, que eles vieram de Portugal. E eles vieram de lá justamente porque lá eles não conseguiam ter o atendimento no SUS, por exemplo. Né? A gente reclama do SUS, é difícil mesmo você conseguir um bom tratamento, você conseguir um tratamento de longa duração, é difícil você entrar para começar os tratamentos e tal. Mas eles saíram de lá porque eles não tinham atendimento lá, né? É óbvio que em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, principalmente na parte educacional, é diferenciado, né? Eles têm ali um currículo diferenciado, adaptações adequadas, né? Mas também estamos falando do Brasil, né? Sim, Mas, ó, indo para essa linha de, eu acho que, voltando um pouco o tema ali que o Paulo perguntou sobre o empresariado conscientizar, eu acho que ainda complemento mais. Eu acho que a área pública, ainda tentando reter o tema ainda dentro do turismo, a gente briga tanto para que esse país seja reconhecido, né, como um polo de turismo. A gente tem grandes oportunidades, grandes locais aqui, estados que são direcionados para o turismo. E quando você realmente fizer um trabalho de organização de toda a rede que envolve o turismo, que é o hotel, o restaurante, os atrativos que tem ao redor, você também está qualificando. E aí entra a área pública, que eu acho que isso é um tema que é legal dar uma observada, principalmente esse ano aí que está fervendo. Eu acho que a área pública ela precisa incentivar boas práticas para que os empresários do ramo do turismo também estendam esse olhar de qualificar essas equipes a esse público que é fiel, vai ter rotina, vai retornar naquela região e vai ter uma rede de apoio, que a Gi, eu acho que a gente ainda tem um tempinho para a gente abordar isso, porque não é só simplesmente o hotel, a parte lazer, a parte bacana, você também tem a parte de atendimento, porque numa região de turismo pode acontecer algo fora daquele normal e aquela família precisar de um atendimento até especializado, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ou enfim, qualquer que seja das áreas. Médica. A área clínica. Então, tudo isso você envolve num projeto como esse. Então, assim, a área pública, ela hoje, mais do que nunca, precisa de bons projetos para que essas verbas que a gente sabe que existe disponível a serem investidas, tenham uma referência. E hoje o Turismo Azul vai trazer essa possibilidade também, né, Gi? Foi uma das conversas que a gente teve muito sobre isso, porque não é só a área privada investir no treinamento, habilitação e qualificação. Existe todo o processo da área pública na área do turismo, na área da saúde daquela região, que também precisa estar tendo esse olhar mais humanizado, porque senão o empresário investiu, mas naquela área não tem um suporte clínico de atendimento para aquela família, também não fez sentido. Então, há um pouquinho mais amplo essa discussão. Então, acho é, que isso que é legal. mas infelizmente no Brasil hoje isso daí é quase que impossível, né? Ah, eu não sei, É mas a uma gente. coisa que. E eu ia aproveitando o gancho e perguntar para você: existe no Brasil já alguns locais, alguns hotéis, algumas cidades que já estão Saiu abraçando o recentemente, projeto?
na internet, tem um hotel na Paraíba, que ele é um hotel inclusivo. Eles são uma rede grande de hotéis, e eles inauguraram recentemente um resort, se eu não me engano, que é totalmente inclusivo. Ele é justamente especializado em atender famílias neurodivergentes, né? E eu acho isso lindo, porque tem alguém olhando pra gente, né? Tem alguém olhando para essas famílias, tem alguém olhando para essas pessoas, né? Gi, E mas ainda nessa linha, viu, Paulo? Observando, existe uma legislação em tramitação aqui na Assembleia de São Paulo, para que, olhando para o turismo, né, Gi, traga uma legislação e um respaldo também para isso, tá? Então, está em fases está em finais de fase discussão, finais. tá? Então, Vai acho que para votação, né? Inclusive, o nosso projeto é mencionado, né, nesse projeto. Infelizmente, Lei. agora é época de eleição, vai engavetar tudo, né? terrível, né? Exato. Engaveta E só uma para ano que vem. informação importante, né? O Ministério do Turismo, ele lançou, agora em maio de 2026, uma cartilha informando os locais, né, os ambientes turísticos, a forma adequada de receber, né, como se adaptar e como receber as famílias neurodivergentes, que é algo totalmente diferente, né, que antes não existia. Parece que até o turismo não via esse público. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi, porque o projeto já existia, né, o material do projeto já existia, eu li a cartilha, porque eu queria entender se o que nós estávamos ofertando estava adequado com o que a cartilha exigia. E, na verdade, o nosso projeto vai além do que a cartilha exige, né? Então, nós estamos muito mais que aptos a dar esses treinamentos, a falar com essas equipes, porque nós suprimos todas as necessidades que essa cartilha exige, né? É um manual, e nós vamos além, né? Nós vamos com mais conhecimento. E o legal também, assim, do projeto é que eu já participei de treinamentos, tá? Em que eu cheguei no treinamento e foi falado tanta coisa e eu saí de lá com tanto conhecimento sem saber aplicar nada. E o nosso projeto, ele traz a aplicabilidade. É óbvio que eu tenho a intenção de que a pessoa saiba o que é autismo, que ela entenda ali de forma muito primária sobre transtornos do neurodesenvolvimento, mas o nosso objetivo aqui não é formar especialistas em autismo. O nosso objetivo aqui é transformar especialistas em adaptações para pessoas neurodivergentes, né? Então, óbvio que ela tem que saber sobre autismo, sobre neurodivergência, mas ela tem que saber aplicar aquilo. Ela tem que saber pegar aquele conhecimento que ela tem e colocar na prática. Então, olha, eu sei que o autismo é XYZ, como que eu vou adaptar essa experiência para o meu cliente? Ah, então, como eu sei que é isso, então eu acho que a gente podia adaptar dessa forma, ou adaptar de forma X. Então, encontrar ali a melhor receita para aquela determinada família. E o que eu falo muito também é o seguinte: não é porque eu sei o que é autismo que eu conheço todo autista. Sim, cada um é Cada diferente, né? família é de um jeito, tem as suas dinâmicas, e nada melhor do que comunicação, né? Então, quando a gente quer saber qual a melhor forma de atender uma família, justamente a gente deve perguntar para essa família, Sim. né? Nós, dentro do ambiente clínico, nós temos uma ferramenta que nós utilizamos que se chama anamnese. Não sei se você já ouviu falar sobre Não. anamnese. Então, por exemplo, se eu vou atender uma criança, né, eu sou psicopedagoga clínica institucional, se eu vou atender uma criança, eu preciso, como diz o povo, né, no vulgar, puxar a capivara, sabe? Então, eu preciso saber tudo sobre aquela criança. Sim. Eu preciso saber como foi a gestação, eu preciso saber sobre os pais, se eles são casados, se são divorciados, se tem histórico de algum transtorno de neurodivergente na família, da parte do pai, da parte da mãe. Eu preciso saber, eu preciso ter um relatório sobre aquela criança, sobre a vivência dela, até aquele momento, né? E quando a gente fala sobre o turismo inclusivo, a gente justamente mostra para o hotel a importância de você ter uma anamnese, de você conhecer aquela família antes de recebê-la, para que você possa proporcionar para ela a melhor experiência possível, né? Então, também é um dos nossos protocolos, né, do turismo inclusivo, que o hotel compreenda a importância de conhecer a família antes de recebê-la. Entendi. E qual foi uma história emocionante que você viveu? Nossa. Questão de viagens, assim, essas coisas. Nossa, tem tanta coisa. Eu vou falar, assim, uma experiência ruim e uma boa, tá?
E nem foi de uma viagem, foi de um almoço que eu fiz com meu filho há um mês e meio atrás, mais ou menos. Eu fui num restaurante de comida carioca, num shopping X de São Paulo. E eu cheguei lá e tinha música, tava um pouquinho alta a música dentro do salão. E eles tinham um outro ambiente, que era um ambiente externo com as cadeiras avulsas e as mesas. E no outro ambiente, que é o ambiente logo quando você entra no restaurante, tinha uns toldos e uns bancos com... Sabe aqueles bancos que você não consegue ver quem tá atrás de você, assim? Uhum. Que é banco mesmo, não é cadeira. E aí eu cheguei pro rapaz, eu falei assim, olha, a música lá dentro tá alta, meu filho vai se incomodar. Você se importa se eu sentar aqui na mesa da frente e fizer a refeição aqui? Aí ele falou assim, olha, moça, eu não me importo, né? Ele era o garçom, mas eu vou ver com o gerente. E aí ele foi ver com o gerente. E o gerente na minha frente, ele falou exatamente assim pro rapaz. E o rapaz ficou até sem graça, coitado. Se ela quiser comer aqui, ela vai ter que comer aonde a gente tá atendendo. Que eles, naquele momento, eles estavam atendendo só dentro do salão e naquela primeira partezinha ali de fora. E o meu filho, ele se incomoda se ele senta numa cadeira e fica a gente passando atrás. Ele perde a concentração, ele fica agitado e às vezes ele acaba nem conseguindo comer. Então não custava nada deixar a gente sentar ali naquela mesa, onde ele ia se sentir mais confortável, né? E servir a gente ali. O garçom ia dar 2 passos a mais, exatamente 2 passos a mais do que nas outras mesas. E eu falei qual era o motivo, né? Eu falei, olha, meu filho é autista, né? Ele vai ter dificuldade. E não volto mais naquele lugar, né? Porque eu não pedi nada absurdo, né? Eu pedi só E para outra, sentar quantas vezes o numa garçom ia determinada na sua mesa. mesa Exatamente. tirar um pedido, Mas não é o trazer uma simples, né, bebida? Paulo? Exatamente. É Então, o assim, simples, né? exatamente. Então, assim, Ninguém tá falando uma coisa absurda. exatamente. Olha, preciso ir naquele salão fechado, só eu ali. Não, é uma coisa que era adaptável. Sim. Né? Eu não pedi nada grandioso, era uma coisa simples. Ele só precisava sentar É a mesma e coisa, a gente tá ninguém passar aqui, atrás dele. olha e fala, Paulo, você não consegue desligar o ar pelo menos meia horinha só pra gente conseguir se estabilizar aqui alguma coisa? Não é uma coisa que vai me matar. É. E a gente conseguiria tá resolvendo. Então, mas acho que a gente tem que estar preparado, né, Paulo? E eu vejo muito isso. As pessoas, assim, elas ouvem o tempo todo, né? A gente tem hoje a comunicação, e eu acho que é ilógico você dizer que as pessoas não têm noção do que é. Noção tem. Mas não tem a prática, que eu acho que é isso que a gente precisa trazer. Como eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar, mas como que eu posso te ajudar? E quando você parte de um princípio de que é um restaurante, como exemplo daqui, é público, e já que é público, eu estou recebendo todo tipo de pessoa, todo tipo de dificuldade. Às vezes assim, poxa, eu quero sentar mais perto de um acesso ao banheiro, eu quero sentar mais perto da saída, porque a hora que eu tiver que sair, eu não preciso sair pedindo licença para um monte de gente. Então, são coisas e características que é individual. E cada um tem que ter a sua. Mas aí, Juliana, Seu eu vou cuidado. falar pra você, infelizmente, isso nós estamos falando a nível, não, a nível hard, tá? A nível total. A gente não vai conseguir mudar. É o que eu falo, a teoria é muito boa, a prática não resolve. É a mesma coisa, você tem que criar uma lei que a pessoa tem que ter um cardápio em braille. Não seria uma coisa óbvia, Exato. mas você tem que criar uma lei para o cara ter um cardápio em braille no restaurante. Senão o restaurante não tem. Então são coisas que eu falo, é complicado. A gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Então, mas Hoje todo mundo vem e fala, olha, a partir de tal coisa, o autismo não é uma coisa que começou a ter destaque de um tempo para cá, mas ele sempre existiu. Já era para o Brasil, para o mundo, tá se adaptando a isso. Só que eles não se adaptam. Só vai se adaptar a hora que tiver uma lei, uma imposição para isso. E a hora que tem a imposição, o cara se sente que está sendo enfiado goela abaixo para ele. Entendeu? É o que eu volto a falar aqui. A gente estava falando, a inclusão da criança dentro da escola. Maravilha, a partir de amanhã tem que ter inclusão. Estão preparados? Não.
Aí, às vezes, atrapalha o desenvolvimento da própria criança, porque tá colocando ela num lugar hostil aonde não consegue. Meu, tem uma história que o Paganoto contou lá de São Paulo, que ele veio a coisa dele. Que acontece? Tem uma criança com autismo, ela se arrasta, acho que deve ser grau 2 para grau 3, colocaram na escola meio sem estrutura, meio que goela abaixo. Essa criança se arrasta da sala de aula, ela defeca, a professora não se acha no direito, porque ela não é especializada nisso, e aí a criança fica na sala, abandonada, defecada, porque a professora, eu não sou preparada para isso. É muito triste, né? É muito triste. E quem sofre com isso? A criança e a família da criança. Aí os alunos que estão em volta, é complicado, tira totalmente a atenção. Por quê? Por falta de preparação. Infelizmente, a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. A gente está anos-luz atrasado do que é a realidade hoje. Na E o verdade, boom assim, veio muito grande. Nesse aspecto, eu posso até ser cancelada por isso. A gente não está falando só sobre inclusão e preparação do professor, porque a gente espera muito do professor, né? Mas, na verdade, a gente tem que esperar do poder público, né? Porque essa criança especificamente, ela deveria estar sendo muito bem atendida e assistida num outro ambiente, né? Porque, por exemplo, eu sou educadora, né? E aí, quando a gente fala sobre alfabetização, que é o maior desespero da família, as mães se preocupam. Ai, meu filho é autista, ele vai ler, ele vai escrever, ele vai não sei o quê. E aí elas me mandam as crianças, e eu já recebi muita criança nesse sentido, nem sempre autista, às vezes com TDAH ou outra questão, e eles estão tão preocupados com a alfabetização, só que você pega a criança não faz contato visual, a criança não sabe ficar, ela não tem comportamentos adequados para um ambiente escolar. Então, a criança não sabe sentar, a criança não sabe segurar um lápis. Então, como é que eu vou ensinar uma criança A ler e a ler escrever. e escrever? Se ela não sabe. Se ela não tem as características primárias da alfabetização. Então, eu preciso adquirir as características primárias da alfabetização, para depois eu chegar no momento da E é alfabetização. o que a gente volta né? a falar, cada criança. Tem criança que não vai conseguir saber ler e escrever, mas vai conseguir falar bem, desenrolar bem, muito bom. Posso fazer um parênteses? Eu defendo muito meu sobrinho, né? Ele tem habilidades. Ele fala inglês, né? Ele Na teve. verdade, o Arthur, ele é uma criança, ele é autista, ele tem TDAH, ele tem deficiência intelectual leve, mas ele tem um contraponto que ajuda ele no cotidiano dele, né? Que ele é uma pessoa hiperléxica. Né? Sabe o que é hiperlexia? Não. Nós temos duas coisas, né, dentro da questão da aprendizagem. Nós temos a dislexia Sim. e a hiperlexia. Eu sou uma pessoa disléxica. Traduzindo no português claro, é complicado. Sou lenta muito disléxica com as coisas, né? Assim, a dislexia, ela é uma inabilidade, né, na decodificação de letras e números. Raciocínio, né? Mas na verdade está relacionada à leitura, Sim. né? Não ao raciocínio para outras coisas. Sim. É específico para leitura e algumas vezes para fala. A hiperlexia, ela é totalmente o oposto. A hiperlexia, ela é o excesso de habilidade para decodificar letras, números e, enfim. E isso dá para o Arthur uma enorme habilidade de aprender outras línguas. Né? Então, por exemplo, o Arthur até os 4 anos ele era uma criança não verbal, né? Ele falava por meio de ecolalia. A ecolalia, ela é extremamente comum no autismo, né? A ecolalia é uma característica de repetição do que se ouve, né? É exatamente uma fala em eco. Uhum. Então, ele ouvia alguma coisa e ele reproduzia depois, né? Então, ele ouvia uma frase e ele falava essa frase às vezes 1000 vezes no dia. Enfim. E o Arthur tem esse excesso de habilidade de aprendizado de línguas estrangeiras. Então, quando ele chegou aos 4 anos, ele não falava, mas eu já tinha certeza que ele sabia ler. Eu tinha certeza que esse menino lia. Porque ele pegava as palavras e ele fazia assim, ó.
ele parece que ele silabava com os dedos. E aí um dia, com 4 anos e pouquinho, eu tava no quarto, era de noite, assim. Eu tava no quarto e aí eu brinquei com ele estava em frente à TV. E eu sem óculos, eu não enxergo nada sem óculos. Eu brinquei com ele, eu falei assim, filho, mamãe não tá enxergando nada que tá escrito aí, não consigo escolher o filme. Lê pra mamãe o que tá escrito? Ele leu. E ele falou. Ele verbalizou, né? Ele não verbalizava assim tanto. Só por ecolalia. E aí eu falei assim, ele lê. E aí eu mudei de filme e eu falei, agora lê de novo. E ele leu. E eu mudei de novo e ele leu. Aí eu saí correndo, peguei um livro, que eu tenho muito hábito da leitura, e eu sempre li pro Arthur desde da gestação. E aí eu peguei um livro e eu mostrei pra ele o livro e eu falei, lê essa frase aqui pra mamãe. E ele leu. E eu falei, caramba, o moleque lê mesmo. Tipo, era só uma suspeita que eu tinha, mas ele realmente sabia ler e ele ainda nem tinha habilidade de comunicação. Ele falava, mas ele não tinha habilidade de comunicação, né? Então, a hiperlexia é uma vantagem que o Arthur tem para ele, né? Mas também, dentro do ambiente escolar, é um problema. Porque ele lê desde o pré, e em alguns momentos eu tive alguns conflitos com a escola, porque eu digo, o Arthur sabe ler, mas o Arthur não interpreta. Ele é igual um papagaiozinho. Ele lê ali o que está escrito, porque ele lê muito bem e respeita pontuação, respeita a entonância de voz, ele faz tudo bonitinho. É um leitor brilhante. Se duvidar, lê melhor que eu. Mas não entende e não interpreta nada do que lê. Eu conheço um autista, ele tem 3 faculdades, uma delas é física nuclear, excelente maquiadora. Fora da curva, né? Quando E a gente fala de romantizar o autismo, é justamente disso que eu tô falando, né? As pessoas romantizam o meu filho porque ele lê muito bem, porque ele fala pra caramba e fala, né? Só que Em falar. contrapartida, tem outras coisas Não, que... e outra coisa, falar não é se comunicar. Você pode falar pra caramba e se comunicar de forma péssima. Sim, Porque quando a gente fala, a gente depende de ser entendido. sim. Se você fala e o outro não te entende, desculpa, mas não serve pra Eu nada. até vim entender que a faculdade de física nuclear, eles servem para fazer manutenção e aferição e tomógrafo. Eu nem imaginava. Eu não tenho ideia pra você. Também não. Você Eu sabia? achava que era uma coisa bomba. O tomógrafo, quem mexe com o tomógrafo é um físico nuclear. Ele que faz a regulagem do tomógrafo. Rapaz, eu nunca imaginar na minha vida isso. É um físico nuclear que faz. Porque eu falei, viu, você é formado em física, o que que faz? Faz bomba? Porque no final é o resultado, né? É o que você pensa, né? Entendeu? É que nem você mexer com urânio, todo mundo. Não, urânio você faz energia. O Você tem Brasil, aplicações, o né? Brasil está produzindo Usina. não, aquele que imersa, fugiu a mente. Submarino nuclear. Ah, mas é de bomba? Não. A tecnologia dele é nuclear. Para energia, né? Para ele, É para energia, para ele se manter lá embaixo e não precisar subir. Caraca, que E o legal. Brasil está fazendo E isso daí. esses gênios, né? Esses gênios aí se superam. E a gente tá chegando. Nossa, aqui a gente precisa fazer um podcast de 3, 4 horas aí pra falar isso. Tem assunto. Temos assunto bastante. A gente tá chegando nos finalmente aí. Como que a gente faz pra te encontrar? Bom, pode entrar no Instagram, né? Ali no Instagram do Turismo Azul Inclusivo. É só procurar o nosso arroba lá. Dá para entrar no site também, que é o www.turismoazulinclusivo.com.br. E tem os nossos números de telefone, o WhatsApp, que eu vou até dar uma puladinha aqui, que eu não sei o número Pode de ficar à telefone, vontade. que é o 11 9471 50632. E aí, nesse número, especificamente, fala com o Gustavo, e aí o Gustavo direciona para a nossa equipe. Juliano. Cara, só agradecer o espaço, a oportunidade da gente realmente fazer com que a gente possa mudar esse olhar, né? E olhando muito pelo turismo, como a gente está aqui, eu sou aficionado a ter essa integração
com as pessoas, eu só complementaria aqui, vamos mudar o segmento e trazer esse olhar de inclusão para o nosso dia a dia. Passe de um restaurante, passe de um ambiente de uma padaria, passe por uma clínica de atendimento próximo a esses hotéis e redes. O Turismo Azul vai fazer história no mundo Já e a estamos gente fazendo. vai mudar esse olhar, Paulo. Tenho convicção de que eu acho que a gente tem a vocação no Brasil para o turismo, somado com pessoas que vão engajar essa caminhada toda, a gente vai fazer realmente um diferencial na vida de cada uma dessas famílias, né? Então, eu acho que esse é o propósito que me traz entusiasmo a estar aqui ao lado dela, ao lado desse espaço que você nos cedeu aqui para a gente falar um pouco mais e ter voz e as pessoas terem, oh, peraí, o que que é isso? Como que eu posso fazer parte dele? E eu acho que essa é a pergunta maior. Como eu posso te ajudar? Como eu posso fazer parte desse movimento? Exato. Bacana. Gisela? Bom, eu estou há 10 anos, né, com meu filho, preparando ele para o mundo, né, preparando ele de diversas formas, fisicamente, com a fisioterapia, cognitivamente, com a ida à escola, psicopedagoga, preparando ele socialmente, com habilidades sociais, que é a nossa equipe do ABA. E aí, um dia, eu tive um start de que eu não posso só me preocupar em preparar o meu filho para o mundo. Eu preciso preparar o mundo para o meu filho também, né? Então, hoje eu consigo fazer as duas coisas, né? Eu consigo fazer o trabalho inverso, digamos assim. Então, o nosso objetivo é preparar o mundo para essas pessoas, porque o mundo também é delas. Elas também têm direito de pertencer, de fazer parte de qualquer tipo de situação, né? Inclusive da situação do turismo. Então, esse é o nosso objetivo. Levar conhecimento e fazer com que essas pessoas pertençam a esses ambientes de forma natural, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre isso. É um assunto que eu amo de paixão e com certeza eu ficaria aqui 3 horas falando sobre isso. É a menina dos meus olhos, é o que me alegra, é o que me motiva todos os dias a fazer mais e fazer melhor. E é isso. Não. Obrigada. E eu vou pôr mais um parênteses aqui, a gente não pode esquecer da boa e velha terceira idade, né? Porque a gente torce e vamos trabalhar muito para que eles todos cheguem a ela. E eu acho que a gente está tendo a oportunidade no mundo de ter mais qualidade de vida, e a terceira idade vai passar exatamente por esse acolhimento que a gente está aqui propondo. Então, ele não é algo tão só objetivo para esse perfil, ele se torna um movimento para melhorar esse olhar das pessoas pela empatia, seja qual a sua e seja qual o seu desafio. Não, bacana. Quero agradecer vocês dois aí. Obrigada. Saber que a porta sempre vai estar aberta aqui, sabe A gente disso. O agradece. Juliano sabe que é um assunto muito importante hoje em dia. A gente tem que estar discutindo, tendo contraponto sobre isso daí, para tentar chegar num bom senso, Sim. né? Eu não sou o dono da razão, o outro também não é. A gente tem que ter um contraponto aí e tentar ver, porque quem perde com tudo isso daí são as famílias e as crianças. É a sociedade como um todo, né, Paulo? Mas Tudo eu no acho, final é isso. que quando se a gente se pôr no lugar, porque quando a gente não tem, fica fácil a gente opinar. Quando a gente não conhece o dia a dia, fica fácil opinar. Ah, mas isso é fácil fazer. Mas e aí? Na teoria, o quadrado entra no redondo, mas e na prática? É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que se pôr um pouquinho no lugar da outra pessoa. E hoje, no podcast aí, a gente aprendeu que o turismo vai muito além de viajar. É proporcionar experiências, é criar memórias, é oferecer dignidade, é fazer com que todas as pessoas tenham o direito de conhecer o mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Que essa iniciativa inspire empresas aí, gestores públicos e toda a sociedade a construir um turismo mais humano e acolhedor e acessível a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado também a todos que acompanharam o nosso podcast de Olho na Cidade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa entrevista aí. Eu quero deixar uma frase aqui de reflexão para todos nós aí. A verdadeira inclusão começa quando ninguém precisa pedir para ser incluso. Exatamente Isso. isso.
Parabéns. Nós que agradecemos muito. Boa noite a todos aí, até semana que vem. Valeu. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participantes.